Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Mais uma aula, né? Estamos aqui para compartilhar com os irmãos aqui esse tema, né? Da apostila Alicerces. Não deu para a gente estar junto aí na quinta-feira, infelizmente, mas espero que semana que vem a gente esteja junto aí novamente. Amém, queridos? Peço perdão aí, que realmente não deu para. Por isso eu estou gravando aqui, não deu para a gente estar junto ali. Estamos na apostila Alicerces, no tema 3, que é os filhos e o seu papel na família. Nós vimos a anterior, né, na própria lição 3, que é o papel do marido e da esposa, né, como família, e agora a gente vai estar abordando aí qual é o papel dos filhos, né, nesse contexto família. Então, né, vamos estar aqui, eu sei que os irmãos devem ter lido já, talvez, aí a lição, com certeza. Eu quero só compartilhar algumas coisas, né, que estão aqui, enfim, ter um papo aí, para poder entender um pouquinho mais daquilo que Deus quer da gente, né? Vamos estar orando rapidinho. Pai querido, em nome de Jesus, te adoramos, ó Pai, por esse tempo. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, a tua misericórdia, que se renova a cada manhã na nossa vida. Que o Senhor possa vir sobre nós e nos orientar, Deus, à tua vontade. Nós possamos cumprir nossos papéis, né, como família aqui na terra, família sacerdotal, aquele chamado, né, do Éden que o Senhor colocou no coração de cada um e nós possamos cumprir o propósito do Senhor para que o teu reino venha sobre esta terra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Então, esse estudo aqui sobre os papéis dos filhos, né? E aqui na lição ela começa, vou compartilhar aqui a tela, né, para a gente já tá vendo aqui certinho o tema ali. Amém? Ó. Então tá aqui. Alicerces, os filhos e seu papel, né? Solteiros, né? A palavra solteiro, queridos, ela quer dizer inteiro. Amém? Então, pessoas que são solteiras, depois elas vão casar, né? Pelo menos essa é a tendência, né? Para ela poder casar e ela ser um bom marido, uma boa esposa e ter uma boa família, né? Ela tem que ser uma pessoa resolvida. Penso eu que esse é pelo menos o padrão, né? Uma pessoa bem resolvida é uma pessoa que ela vai casar, né? E ela vai ter uma família abençoada, uma família bem estruturada. Não necessariamente cristã, né? Mas ela vai ter uma família bem estruturada. Porque a pessoa, ela é resolvida, né? Uma pessoa solteira, ou seja, ela é inteira, ela não tem, assim, claro que todos nós temos problemas, né? Mas é uma pessoa muito resolvida no entendimento da sua vida. E ela está pronta. Então, a pessoa para ser solteira não é simplesmente, né, estar sozinha. Ela tem que estar de uma forma inteira, né, para poder dividir a sua vida com uma outra pessoa, né? Então, assim, só para deixar essa dica aí, para que às vezes a pessoa, né, vão casar, né? Várias pessoas casam e elas se separam por quê? Porque elas não foram bem resolvidas, né? Com certeza tiveram problemas e elas não conseguiram superar isso, né? E aí do ponto de vista cristão, do ponto de vista da nossa vida com Deus, a gente consegue entender, quando a gente converte ao Senhor, a gente consegue daí entender o quanto nós precisamos mudar. E a partir dali é que, né, a gente consegue ter uma vida plena. Talvez através da nossa mudança, através da palavra e do que Deus quer de nós. Consequentemente, né, imagina um jovem, né, uma pessoa solteira, bem resolvida com Deus, como vai ser a vida dela, né? Então, sim, só para deixar esse ponto aí. Passando aqui, então, primeira parte aqui, né, um conceito celestial sobre o que é ser filho. E o Provérbios 1:7,
né, fala de algo muito interessante. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, uma pessoa que ela teme ao Senhor, né, ela tem temor a Deus, ela tem sabedoria, né, porque a própria palavra de Deus diz, né. Então, se nós olharmos ali, ó, Provérbios 1:7, deixa eu só abrir aqui, para a gente poder entender, né? Mas é um texto que você já conhece muitas vezes ali. Fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quer dizer, ter sabedoria, ter um princípio de sabedoria é temer a Deus, porque Deus está acima de todas as coisas. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, quem é louco, né, que é a pessoa que, ou seja, aqueles que não tem como uma vida com Deus, não precisa ver que é louco, mas enfim, ela não tem um entendimento com Deus, elas desprezam. Não querem saber de Deus, né? Então, aqui nós, primeiro ponto, né? Esse é o princípio da sabedoria. Então, uma pessoa bem resolvida com Deus, ela conhece a Deus, né? No mundo, né, a desobediência, vamos dizer assim, né? As pessoas que se desobedecem a Deus, que vivem em desobediência, né? Estão sujeitos a todo tipo de situações, né? Vivemos um tempo em que os conceitos de família estão se deteriorando, gerando uma inversão de papéis e valores. No mundo, a adolescência e a juventude são chamados de fase de rebeldia. E a confusão é tal que o comportamento rebelde é tido como normal e aceitável. Então o mundo hoje ele fala isso, né? Ah, tá na adolescência, é um período de rebeldia. Não, isso é um período, é uma falta de sabedoria, e uma falta de ensino e temor de Deus, né? Então, se nós entendermos isso, né, o que nós vamos ensinar para os nossos filhos, né? Primeira coisa, temer a Deus, acima de todas as coisas, né? Então, nós vamos ver aqui nessa lição algumas coisas interessantes, né? Deus, entretanto, estabelece o princípio para toda a família. Ele ordena que os seus filhos vivam em obediência e submissão aos pais, que haja um relacionamento amoroso no ambiente familiar. Então, a rebeldia, Deus, ele abomina, né? A rebeldia é pecado de feitiçaria. Está lá em 1 Samuel. Então, o princípio para que se possa ter uma vida plena, a primeira coisa é, aqui é a obediência a Deus, né? Porque a rebeldia é uma desobediência, na verdade é uma abominação que Deus não se agrada. Então, os conceitos da família estão se deteriorando, né? Os adolescentes e juventudes têm sido chamados de fase de rebeldia, e os filhos devem viver em obediência e submissão aos pais, abandonando os conceitos mundanos. Jesus é o modelo perfeito do que é ser filho. Tá? Então, esse ponto aqui, os filhos devem viver em obediência e submissão aos pais. Submissão, a gente sabe que é uma missão. Então, a família, os pais têm uma missão e os filhos também têm a mesma missão, né? É sob a mesma missão. Não é no sentido de estar debaixo, né, sabe disso, de um governo autoritário, mas sim no entendimento de que todos temos a mesma missão. Amém, queridos? Então, vamos guardar isso aí, tá? Vamos lá. Reconhecendo a graça naquilo que temos. O ambiente da família, familiar, o filho desfruta de muitos benefícios e privilégios. Infelizmente, nem todos têm olhos para perceber, mas costumamos receber muita
muito em nossas casas, mesmo considerando que tantos vivem em ambiente de pobreza e desestrutura. Então, aqui, na realidade, o quê? Né, os pais, pelo menos essa é uma ideia que se tem, né? Pelo menos deve ser assim. Os pais fazem de tudo para dar para os filhos o melhor. Eu me lembro, não sei a casa dos irmãos, mas na nossa casa, né, a gente era 3, né? A minha irmã é mais nova, 10 anos de diferença de mim, e 13 anos de diferença do meu irmão. Então o pai, né? O pai e a mãe sempre fizeram tudo para a gente ter o melhor do que eles tiveram, né? Pelo menos essa é a tendência, né? E nós também, que nós sempre fizemos, né? Eu e a Ângela, o melhor para que nossos filhos tivessem mais do que nós. Mas normalmente os filhos não reconhecem isso, né? Não sei você, mas na nossa infância lá, meu crescimento lá, enfim, todo esforço que o pai fazia, a gente não é que não levava em consideração, a gente não dava bola muito para isso, né? Todo o esforço que ele fazia, trabalhava, conseguia as coisas para a gente com dificuldade. Hoje eu entendo isso, né? Hoje eu entendo quanto que o pai sacrificou, né? Quanto o pai deixou de ter coisas para ele, mas para poder dar para nós. Então isso é uma natureza do pai e da mãe. E normalmente os filhos não levam esse esforço, né, é, em consideração. Poucos. Por quê? Porque não é ensinado, né, não é orientado, né? Simplesmente, beleza, o pai está aí fazendo, vamos lá. Só que isso a gente tem que mostrar, acho que, para os nossos filhos a dificuldade que é, né? Porque eles vão se tornar uma família depois, né? Eles também terão a família deles, e eles também vão se esforçar, né? Então, eu me lembro que o pai sempre dizia assim, um dia vocês vão ter filhos, vamos ver como é que é. Então, hoje eu entendo, né? A gente entendeu isso depois que a gente casou e começou a ter a nossa vida, a gente começou a entender. Mas quando a gente é jovem, a gente não entende. E aí que é a falta de temor e sabedoria de Deus, né? Porque fomos criados longe de Deus, né? Eu e meu irmão fomos criados longe de Deus. Deixa eu só ver uma coisinha aqui que deu um alarme aqui, né? Continua a chamada. Amém? Filhos têm o seu papel dentro da família. Primeira coisa, obediência e submissão. Colossenses 3:20, né? Tá ali, né? Paulo descreve: filhos, têm tudo, em tudo obedecei o vosso Pai, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, quando a gente obedece, né, os nossos pais, a gente está fazendo como que se fosse para o Senhor, né? Em Efésios 6:1, vamos ler lá, está escrito ali, ó: filhos, obedecei o vosso pai, pois no Senhor, pois isso é justo, né? Então, quando a gente obedece os pais, nós estamos falando um princípio de justiça. Isso a gente não sabia, nunca a gente ia saber, né? Não fomos criados na igreja. E eu não fui, como talvez alguns aqui foram, outros não sei, né? Mas nunca ninguém nos ensinou. Mas uma coisa interessante, irmãos, eu falando assim de mim, né? Eu sempre tentei, de alguma forma, muitas vezes talvez com medo, né, do meu pai, mas eu sempre tentei ajudar de alguma forma, né? E a Bíblia fala lá, honrar pai e mãe, né, que esse é o primeiro mandamento com promessa, né, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, honrar pai e mãe, isso é um princípio de Deus. E, consequentemente, esse princípio, mesmo nós não entendendo ele, mas executando por honra e obediência aos pais, né, ao pai, né, aos pais, a gente vai colher isso. E Deus, ele não muda isso, independente se a pessoa é cristã ou não, né? Se o jovem é crente ou não crente, né, se ele não é crente, ele tendo um princípio de honrar pai e mãe, é um princípio que Deus estabeleceu e ele vai receber através disso.
mesmo ele não sabendo. Então eu conheço muita gente, conheço várias pessoas que honram o seu pai e sua mãe, né? Agora, hoje, sempre honraram, e automaticamente tu vê a vida deles como eles são. E aqueles que não honram o pai e mãe, você, né, vê aí a destruição que é a vida da pessoa, porque ela não cumpriu um princípio de Deus, né? Então, eu entendo que isso também é algo que se ensina, né, para os filhos. Nós, cristãos, devemos ter um ensino, né, da palavra para nossos filhos, para que eles possam, não para que nós sejamos beneficiados com a honra deles, mas que eles possam, né, receber de Deus, né, esse mandamento, pensando neles, né, no bem-estar deles, no crescimento deles, no desenvolvimento deles, na bem-aventurança deles, que eles vivam muito tempo sobre a terra e sejam bem-sucedidos sobre a terra. Pensando neles, nós temos que ensiná-los através disso. Amém, queridos? Então, você que tem aí filhos pequenos, né? Pense nisso, ensine o seu filho. A Bíblia diz que aquele que ensina a criança no caminho que deve andar, mesmo depois de velho, não se desviará dele. Então, esse princípio vem do pai e da mãe, né? Ensinar o filho. E o filho em obediência e honra ao pai e à mãe. Mesmo os pais que não são cristãos, né? Então, aqui nós temos aqui Jesus como filho de submissão, né? Mateus 26. Lucas 2,51 diz assim: E desceu com eles para Nazaré, era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no seu coração. Então, Jesus, ele era um exemplo, né? Tem vários homens de Deus na Bíblia que são exemplos talvez, de honrar pai e mãe, né? Mas Jesus é o nosso principal exemplo, né? Um filho submisso em tudo. Que ele era o mais velho, né? Então Jesus, depois ele teve outros irmãos, mas ele, né, penso que no seu período ali de jovem, até os 30 anos, ajudou a criar os seus irmãos, ajudou o pai e a mãe, ajudou ele ajudava o pai dele na carpintaria, enfim, a gente sabe disso. Então ele era totalmente submisso ao pai José, que não era pai biológico, né, mas era o pai que Deus colocou para que ensinasse os princípios, né, de Deus, e o Pai Celeste, que era o pai dele realmente. Então esse também honrava, né? Amém? E depois, honra e respeito. Dos 10 mandamentos, há um que está atrelado a uma promessa, né? Que é o Efésios 3:2, né? E diz: honra o teu pai, eu já li isso aqui, né? Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então, a longa vida sobre a terra, né, e ir bem, está totalmente vinculado a honrar pai e mãe. Amém, irmãos? Então, se você hoje honrou seu pai e sua mãe, com certeza você tem uma promessa na sua vida. Se você, né, de alguma forma não honrou seu pai e sua mãe não estão mais vivos, né, agora tem que honrar a Deus. Honre a Deus. Agora, se o seu pai e sua mãe ainda são vivos, né, e você de alguma forma desonrou eles, vai lá e pede perdão, né, conserta com teu pai, com a tua mãe, conserta com eles, para que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, honra é um conceito confuso na sociedade moderna. Hoje em dia, muitos filhos perdem a noção e respeito, postura, perdão, irmãos, perdem a noção de respeito, tratando seus pais como iguais. Então você vê isso hoje, né? Muito. O filho não chama o pai mais de o senhor e a senhora,
Chama pelo nome. Ô fulano, ô ciclano. Isso é nitidamente um exemplo. Meu pai, né? Por mais que ele não conhecia Deus, ele nunca deixou nós chamar a pessoa, qualquer pessoa, pelo nome. Principalmente quando era mais velho, né? Pessoa mais velha, eu tô falando, né? Sempre é o senhor, a senhora. E eu chamava o pai, né? Pai, o senhor, a senhora, a mãe, a senhora. Nunca chamei o meu pai Osni, ou Silda, né? O nome do pai da minha mãe. Osni, né? Ô, Osni, o que tá fazendo? Meu Deus. Era terrível se eu fosse assim. Por quê? Porque o pai, mesmo ele na sua ignorância, ele nos ensinou a respeitar. Então, o senhor, a senhora. Quando tá os adultos conversando, nós não se metia, né? Deixava, não se meter nos assuntos. Hoje, tu tá falando com alguém, a criança vai e se mete. É que tu tá fazendo, e tu isso, e tu aquilo, e tu aquilo outro. Então isso caiu por terra, isso não existe mais. Isso no meio da igreja também, irmãos. Infelizmente, no meio da igreja, tu vê filhos não honrando os pais. E isso é grave, muito grave. Amém? Então vamos atentar para isso, né? Vamos orientar nossos filhos, ou nós mesmos, através da nova vida com Cristo, sermos exemplos para os nossos filhos. Amém? Entretanto, a palavra eterna de Deus exige uma postura de respeito, consideração, temor, amizade, inclusive amparo na velhice. 1 Timóteo 5:4. Vamos ler lá. 1 Timóteo. 1 Timóteo 5. 4. Diz assim: Mas se alguma viúva tem filho ou neto, que este aprenda primeiro a exercer piedade para com a própria casa e recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquele, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus e preserva em súplicas e oração noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Preserve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que descrente. Bom, depois você lê ali. Deus está falando aqui que aquele que nega os da sua própria casa, ou seja, os seus pais, né, os filhos, nega os pais, ele é pior que descrente, está negando a fé. Isso é sério. Quantos filhos, né, hoje abandonam os pais em asilo, não querem mais cuidar dos pais. Ah, vamos botar no asilo lá e ele que seja cuidado. Eu vou só pagar o dinheiro por mês e deu. Não quer mais ter trabalho com os pais. E isso é sério, irmãos. Eu penso que um filho de Deus, nós, né, crentes, né, eu não tenho mais meu pai e minha mãe vivos, né, mas se estivesse, com certeza estariam comigo. Eu não ia deixar eles no asilo, né, nem a minha sogra também, enfim. Eles iam estar com a gente até o fim, né, honrar pai e mãe. Então você que ainda talvez, né, tem pai, mãe aí, enfim, pense nisso, né. Cuide do seu pai, cuide da sua mãe, zele por ele, né, honre ele, que com certeza Deus vai derramar muitas bênçãos sobre a sua vida. Amém? Vamos adiante aqui. Fontes de bênção na família. Os filhos devem ser fonte de bênção em sua casa. Não estão ali apenas para obedecer e receber, mas para produzir alegria e unção. Salomão cresceu, o filho sabe, acrescentou, né? Salomão acrescentou: o filho sabe, alegra o seu pai.
mas o insensato despreza sua mãe. Provérbios 15, 20. A mesma linha em em Salmo 128, 3. Os filhos são descritos como plantas de oliveira ao redor da mesa, o que damos a entender muito bem como se fosse uma fonte de unção da sua família. Outra coisa importante, né, meus queridos, é que os filhos dentro de casa, bom, tem um outro tema que fala só sobre isso aqui, né, que é as tarefas, né. Amém? Então, assim, nós devemos ser fonte de bênção na nossa casa, nossos pais, né, ou os nossos filhos, né, vocês que têm filhos aí, façam com que ensinem eles, né, ensinem eles a serem obedientes, ensinem eles a submeterem, né, a obedecerem. Porque hoje, quantos filhos não obedecem os seus pais? E isso começa desde pequeno, irmãos. Eu sei que tem irmãos aí que tem filho pequeno, né? E se você não disciplinar de alguma forma o seu filho, né? Ou orientá-lo, né? Da forma correta, você vai passar vergonha, muitas vezes, em muitos lugares. Porque as crianças, elas são obstinadas, né? Muitas vezes, se elas querem algo e o pai não tem um pulso firme, o pai, a mãe, elas dominam. Elas dominam. Então, a gente tem que ter, e falando de igreja, irmãos, né, assim, no âmbito igreja, os filhos, eles têm que entender que aquele lugar ali não é um lugar de brincadeira, é um lugar de temor a Deus. Então, eu te oriento assim, irmãos, ensine teu filho o que é a igreja, desde pequeno, para que ele possa ter temor de Deus desde pequeno. Né, os nossos filhos, nós como entendemos isso, o Mateus tinha 5, 6 anos, né? 5 anos, foi para a igreja. E lá ele sempre, depois que a gente começou a aprender isso, ele não ficava correndo dentro da igreja, pulando, fazendo bagunça. A Thalita, quando nasceu, desde pequenininha dentro da igreja, ela sempre ficava sentadinha, ou ia para a escolinha, ou quando não tinha, ficava sentada, né? Ali, obedecendo. Que a gente ensinava, ó, tem que obedecer. Fica quieto, senta aqui. Então, assim, tô só dando uma dica, irmãos, porque, né, quem tem filho pequeno, né, enfim, às vezes os pais atrapalham mais que os filhos. Porque as crianças, elas não sabem porque os pais não ensinaram. Agora, se o pai tem que ensinar, tem que orientar. Amém? Então, eu sei que os irmãos aí têm filhos pequenos. Ali, na realidade, quando a gente está no culto, a liturgia do que está acontecendo, é um lugar onde Deus está falando. E até porque a gente tem que também respeitar a pessoa que está lá em cima, né? Ou a pessoa que está ali cuidando. Muitas vezes eu vi assim, ó, pais, né, os filhos iam para a igreja, não respeitavam ali a liderança dos diáconos, né, o que está lá atrás, ou os líderes, né, que estão cuidando do culto lá atrás. Tem que obedecer, e isso é culpa dos pais. Tem que ensinar, né? E os obreiros, né, eles têm autoridade para repreender, sim, o filho de qualquer um, para que ele possa entender. Ou então chama o pai e a mãe, ó, teu filho não está obedecendo. Amém? Que isso na escolinha também, tem pessoas aí que dão aula, né, escolinha, tem que ter autoridade sobre os filhos, né? Filho dos outros, claro, se você não vai disciplinar filho de ninguém, mas chama o pai, chama a mãe, ó, teu filho não está obedecendo. Tem que ser duro, irmãos, que criança toma conta, eles tomam conta. Amém? Vamos lá. Outra coisa interessante, outras áreas de responsabilidade, né, e prática, né? Primeira coisa, tarefas. Eu me lembro que a gente tinha tarefas em casa muito bem definidas, né? O pai não deixava a gente sem fazer nada. E hoje eu agradeço isso, né? Vai fazer a tua tarefa. O que tu fez hoje, né? A tarefa da escola e depois vai para a horta, capinar, plantar. Não é ficar de boa assistindo televisão, jogando bola. Tinha os horários de lazer, né? Mas nós tínhamos muita tarefa muito definida. E o pai cobrava. Hoje eu agradeço. Lá em casa, a mesma coisa. O Matheus tinha a tarefa dele, a Thalita tinha a tarefa dela. Tanto é que eles hoje, né?
desde pequeno, o Mateus sabe cozinhar, sabe cuidar das coisas, a Thalita também. Então, assim, tarefas. Não que os filhos vão ser empregados, mas tarefa, isso edifica a pessoa. Ela é edificada através do trabalho, né? Outra coisa, estudo, né? Enquanto a fase escolar, né, as crianças têm que estudar. Isso é o papel do pai, dar estudo. Então, muitas vezes, né, a mãe até falava assim, deixa esses meninos vai trabalhar. E o pai dizia, não, o papel deles é estudar. Enquanto está na escola, eles têm que estudar. E exigir, né, que estude e honre todo o gasto que o pai tem na escola, né, que a gente sabe que não é fácil. Né, hoje, né, quem consegue pagar escola particular, glória a Deus, mas é um dinheiro que vai todo mês. E se o filho levar aquilo de boa, não dá valor, rodei, o ano que vem repete, não, tá bom, ano que vem repete. Não, foi um dinheirão que foi embora. E a criança não leva, não dá honra àquilo, né? Então, a gente tem que exigir. Como é que tá os teus temas? Como é que tá a tua lição? Como é que tá? Para que eles possam entender que existe uma autoridade sobre eles. Eles têm que se submeter e dar relatório daquilo. Amém, queridos? E, claro, mantendo as crianças na escola para que eles possam crescer e serem alguém, né? Porque muitos pais dizem, não vai estudar não, vai trabalhar. E a criança não tem chance nenhuma. Aí também está errado, né? Então a criança tem que estudar. Outra coisa importante, o trabalho, né? Muitas vezes, né? Depois eu não vou ler tudo aqui, mas muitas vezes quando o jovem, né? O adolescente, o jovem, já está com 18 anos, começa a trabalhar e mora ainda em casa, sim, é importante que ele ajude nos gastos da casa, né? Claro que às vezes o pai, né? Eu mesmo nunca exigi isso do Mateus quando ele começou a trabalhar, porque daí só ele não me pedindo dinheiro já é uma grande coisa. Então ele tinha o dinheiro dele, ganhava pouco, mas quando ele começou a trabalhar com 18 anos, 18, 19, estudava e trabalhava, mas ele já tinha o dinheirinho dele, não precisava eu estar pagando, dando dinheiro para ele, né? Eu queria comprar alguma coisa e tal. E só que, irmãos, assim, uma coisa muito interessante, só que o Mateus, ele trabalhava e ele sempre comprava alguma coisa para mim e para a Ângela. Ele sempre nos presenteava para a Thalita, dava presentes, né? E muitas vezes até pagar a luz, pagar a água, ele tinha dinheiro. Então, paga a luz aí. Entendeu? Para ele sentir como é que é a tarefa, né, do trabalho, aqui no trabalho, né? Em casa. Porque dá valor a isso, né? Dá valor. Depois vocês lêem aqueles textos ali, né? Marcos 6:3, Mateus 13:15. Amém? Então, glória a Jesus. Outra coisa importante aqui, vencendo a síndrome de Caim, né, irmãos? Onde está o teu irmão? Não sei, por acaso sou guardador do meu irmão. Um dos aspectos mais desafiadores no convívio familiar é o relacionamento entre irmãos. Quem, né? Talvez aí você é filho único, né? Mas acho que, não sei se todos aqui, mas a maioria tem um irmão. O relacionamento entre os irmãos, né? Sempre é difícil, né, irmãos? Eu posso falar da minha infância, né? Eu e meu irmão, a gente se dava bem, entre aspas, né? A gente tinha 3 anos de diferença, mas sempre era uma confusão. Nós brigava, nós discutia, né? E aí cabe ao pai e à mãe poder orientar isso e trazer isso de perto. Eu sei que às vezes a gente brigava, estava brigando em casa ou discutindo, o pai pegava um rebenque, a gente apanhava de relho lá em casa, dava pau nos dois, os dois apanhavam junto. Não interessa quem foi que começou, os dois vão apanhar, entendeu? E a gente, né? Então vira e mexe, os dois apanhavam juntos assim para poder aprender sobre essa questão de estar junto, ser irmão. E mesmo assim, irmãos, eu posso dizer que houve uma distância entre eu e meu irmão, né, por várias situações, né, de casa, né, mas eu vejo assim que tem irmãos que são bem ligados, né, tem a Ângela, a Regina e o
e o Benhur, né, a família deles, eles são muito unidos. Isso hoje na minha família não é. A gente não tem tanta essa unidade, né? A gente está tentando resgatar isso, até porque há falhas, né, na educação. Meu pai também, minha mãe nunca foram muito exigentes nessa área, então a gente nunca teve uma certa distância, né? A minha irmã, 10 anos de diferença de mim, né? E o meu irmão, apesar de ser 3 anos, a gente nunca saiu junto, nunca brincou junto, brincou muito pouco junto, né? Então tinha uma diferença, assim, infelizmente, né? Indiferença, né? Que é, a diferença e o isolamento são atitudes que bloqueiam a boa relação entre os irmãos. Então, meu irmão, às vezes, ele tinha muito ciúme de mim. Então, a gente era muito diferente, assim, não tinha essa unidade. Ciúme e inveja, né? Uma coisa que, infelizmente, acontece no meio da família, né? Ah, o pai gosta mais do fulano, a mãe gosta mais do fulano. E aí isso causa esse tipo de ciúme e inveja. Às vezes a gente, tem um filho preferido. A gente não deveria ter um filho preferido, né? Todos são iguais. Todos a mesma coisa, né? Mas às vezes existe aquela afinidade. Não é preferido, mas uma afinidade. E eu, assim, talvez por ser mais calmo, enfim, eu e o pai, a gente nunca brigava, assim, não brigava, eu não discutia com o pai, né? Porque não adiantava também, era só perda de tempo. Mas eu sempre tentei obedecer o pai. Meu irmão já batia de frente com ele, tinha um gênio parecido. E aí ele sempre se dava mal, né, irmãos? Então, eu vejo assim que hoje, né, a gente está tentando resgatar o que foi perdido. Principalmente ele, né, se sente muito pela nossa distância. Hoje ele mora lá em São Paulo. Então, essa distância, né, hoje a gente está tentando diminuir, mas sempre, infelizmente, ficou isso, né? Mas eu vejo assim que hoje nossos filhos, né? Eu sei que tem filho pequeno, tem 1, 2, 3, enfim, ou que vai ter mais, né? Enfim, tente olhar para isso, né? O irmão é irmão, né? Tem que estar junto, amar, apoiar, ajudar, né? Muitas vezes disciplinar os dois, né? Tem disputas e brigas, né? Muitas vezes ali a gente vê lá a história de Esaú e Jacó, né? Olha a complicação que deu naquele povo em relação a troca, né, de papéis, né? Um assumiu a identidade do outro por causa de que queriam uma coisa e outro queria outra. Então, deu uma confusão. Então, hoje essas disputas, né? E infelizmente isso acontece muito, principalmente quando envolve dinheiro no meio, né, irmãos? Então, assim, tem os bens do pai e da mãe. Pai e mãe, como os irmãos não se dão bem, né? Quando vida, imagina o pai e a mãe morrem, fica lá a casa, duas, enfim, bens materiais. E dá uma maior guerra. Então, semana passada, ou retrasada, eu fiquei a saber a notícia que um irmão matou o outro por causa de uns bens, né? Da partilha que o cara não concordou. Então, matou o próprio irmão. Então, isso acontece muito, né? Por quê? Porque não tinha unidade. Então, irmãos, que a gente possa, né, de alguma forma, trazer essa orientação para os nossos filhos, né, como igreja, né, para que a gente possa é, ter uma vida plena com Deus, né, na nossa casa. E essa lição é bem interessante. Então, peço assim que os irmãos leiam, né, se você já leu. Tentei fazer aqui mais um resumo, até por causa do tempo, mas que a gente possa entender, né, a igreja do Senhor, a igreja que nós somos, né, que temos responsabilidades, né, somos pais, mães e também somos filhos, né, quem tem ainda pai e mãe vivo, né, honre seu pai, busque lá falar com ele, né, se tem alguma coisa ainda do passado, tenta resolver, irmãos, né, eu sei que às vezes é difícil você colocar para o pai, para a mãe, mas tal coisa aconteceu comigo, tal coisa. Peça perdão, tente reconciliar, né? Até porque eles também precisam disso.
e tenham uma vida plena, irmãos, para que os seus filhos, né, nossos filhos ou nossos netos, não venham sofrer a mesma situação que nós ou nossos pais. Nós temos uma grande chance, uma nova vida, né, com Deus, e esse é um papel muito importante, porque também como líderes, né, como pessoas que vão liderar pessoas, né, nós estamos aqui com o nosso GC, muitas pessoas vão chegar na tua direção, vão chegar na tua casa e você vai ter que ter uma orientação para eles. A gente só pode falar aquilo que a gente está carregando. A gente não pode falar daquilo que a gente não carrega. Então, é tempo da gente, né, restaurar essa questão da família, né? Às vezes tem pessoas aí que têm vários irmãos, né? Então, o Luciano mesmo, né, Luciano? Tem vários irmãos. Eu não sei, enfim, não conheço a família por completa, né? Mas imagino que não deve ser fácil, né? Ter todos os irmãos e nem todos têm uma convivência plena, né? Porque toda situação que, né? Imagina uma criança, dois filhos, agora imagina tu ter lá 5, 6, 10 irmãos, 10 filhos, né? Dos pais e 10 irmãos. Às vezes tem uma distância que não se falam mais há muito tempo. E isso não é bom. Amém, queridos? Então, glória a Deus. Penso que Deus tem algo sobrenatural para a nossa vida e que Deus possa te usar aí tremendamente, né? Para que você venha a ter uma vida plena com Deus e os seus filhos terem uma família abençoada. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar então. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por esse tema tão importante, que é o papel dos filhos no lar, e que nós possamos ser filhos, né, honrando ao Senhor e honrando aos nossos pais. E nós, acima de tudo, viemos a honrar o Senhor como nosso Pai. E nós possamos ter uma vida plena na Tua presença. E no nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe. Que você possa, né, receber do Senhor grandemente. Semana que vem estaremos juntos de novo, quinta-feira. Amém? Deus abençoe.